Estamos aqui para mais um episódio do SD Podcast. O convidado, meu irmão, o convidado de hoje, o cara vem numa elegância, tanto que voltei para casa aqui só para me arrumar para esse podcast, porque a elegância do cara tá fora de série. Eu não vou apresentar não, ele vai se apresentar. Ele é um médico que aprendeu gestão em uma época de crise, talvez numa das épocas mais desafiadoras aí da nossa geração, e aplicou alguns conceitos na carreira dele que conseguiu fazer uma transição de carreira muito bem sucedida e hoje ensina outros médicos, outros profissionais a seguir esse caminho, que ele já foi aluno um dia e agora é professor de pós-graduação, professor de residência, mentor e um empresário de sucesso. Meu amigo, se apresente aí para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes do SD Podcast. Eu me chamo Tiago Diniz, eu sou médico há 14 anos e venho vencendo a crise após crise, na verdade, durante esses anos aí. Foi pandemia, foi gestão, foi franquia, foi várias coisas, graças ao modelo que Diegão aqui implementou na nossa carreira, na minha vida, na vida da minha família, e a gente vem conquistando aí um futuro de sucesso, graças a meu amigo aqui, e irmão, e hoje compadre também. Rapaz, a história é longa. Já fomos sócios, somos compadres aqui, somos amigos, irmãos, cristãos, né? Tiagão, meu irmão, é uma honra, um prazer receber você aqui no nosso podcast. Vocês estão vendo, né? Os convidados do nosso podcast, o gabarito, tá vendo aí a elegância? Abre o quadro aí, Felipe, tá abrindo aí. Meu irmão, a elegância do cara, eu disse, rapaz, deixa eu voltar para casa aqui para ver. Tiagão, história aqui, vários pontos aí que a gente tem para conversar hoje, né? Eu queria que você começasse. A gente se conheceu mais ou menos em 2019, quando vocês montaram aí, né, a unidade da franquia. E a gente sempre trocava ideia, né, sobre ajustes, ajuda em alguns pontos e tudo mais. E a gente se conheceu melhor lá em 2020, em um dos piores cenários. Queria saber quem eram vocês, né, você e nossa irmã Cíntia, quem eram vocês como empresários, como pessoas, como gestores, como profissionais, antes da gente formar essa sociedade? Rapaz, Diegão, eu só lembro de uma frase quando vocês chegaram, que vocês analisaram. Primeiro dia, chegaram lá, olharam e fez: o problema de vocês é que vocês viraram bombeiros. Era apagando incêndio toda hora, todo lugar. Na verdade, a gente não tinha uma gestão. Na verdade, nós éramos tocadores de serviço, tocadores da nossa empresa, porque também a gente não sabia empreender, né? Eu, como médico, Cíntia, como enfermeira, a gente nunca tinha tido empresa, a família nunca tinha sido empreendedora. Cíntia veio de uma família militar, eu vim de uma família que meu pai foi o primeiro médico da família, ou seja, ele veio daquela criação mais conservadora, que o médico ele vai ali dar o plantão, ele faz sua cirurgia, ele ganha o dinheiro, mas que também não sabia gerir o dinheiro que ganhava. E isso eu trouxe para a minha vida, e isso a gente colocou no começo ali da empresa, que virou total descontrole ali naquele momento. Então vamos lá, né? Família, ele foi o primeiro médico da família, mas formou 4 médicos. Isso, 4 médicos 4 hoje. médicos agora, né? Cíntia, enfermeira, também profissional de saúde. Isso. A gente vai tratar sobre esses pontos. Que aspectos vocês trouxeram que eu lido com profissionais de saúde o tempo todo e eu percebo crenças financeiras e crenças comerciais, como vendas, né? Eu vejo que o profissional de saúde é um dos profissionais que tem mais crenças com vendas. Como foi esse ponto? Quando eu cheguei, você tirava plantão. E como foi juntar isso? Médico, empresário, essas crenças financeiras e com vendas, misturar tudo isso aí nesse começo empreendedor. Famoso caos, né? Eu venho de uma família onde o altruísmo e o ensinamento médico, né, que não podia se vender. A gente vinha daquele dogma que a medicina ela tinha que ser por amor. Aquele juramento de De Hipócrates. Hipócrates, exatamente. E aí, na verdade, até hoje, eu faço a medicina por amor e com amor. Porém, com a visão de que o amor ele também tem que ter um retorno sobre isso. A gente tem que fazer o bem, e esse bem também ele vem com a questão financeira agregada, onde a gente pode estar ganhando para fazer ainda mais. Ou seja, hoje a questão financeira, quando eu quebrei essa questão dessa crença financeira que tinha ali, que médico não poderia estar ganhando, não poderia fazer o a mais pensando em viver bem,
foi que minha vida mudou consideravelmente e hoje eu posso ajudar ainda mais pessoas porque eu tenho tempo livre para poder fazer isso. Esse é um dos pontos, talvez, cruciais, né? Ajudar mais pessoas porque eu tenho mais tempo livre. Talvez esse seja um dos grandes paradigmas que o profissional de saúde precisa quebrar, né? Então, eu posso sim conseguir exercer minha profissão, ajudar as pessoas, ser bem remunerado por isso e ter tempo livre para ajudar, inclusive, mais pessoas, né? Esse é um dos pontos cruciais, eu acredito, para começar a destravar. E hoje vocês vão ver, até o final do episódio, vamos destravar algumas crenças desses profissionais de saúde. Nada melhor do que trazer, talvez, a profissão que ainda hoje é referência, digamos assim, é o que dita o mercado de saúde, que é o médico. Mas, Tiagão, quando a gente se conheceu, vocês estavam lá em João Pessoa, tinha uma clínica lá em João Pessoa. E como surgiu a ideia ou o primeiro insight que você teve para dizer, Tiagão, chega para cá, vamos conversar, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Qual foi o insight, qual foi a situação que aconteceu para vocês terem essa ideia primeiro? Porque eu estava num momento onde a gente estava com 3 clínicas na época, a gente tinha vendido uma clínica e nós estávamos no meio da maior crise aí sanitária, financeira da nossa geração, né? Como foi isso aí? Naquele momento, a gente tinha uma sociedade, eu tenho um amigo, né, que a gente faz muito isso, tem um amigo médico, ou seja, a gente tem uma coisa que se chama financiamento, né, a gente consegue pegar um dinheirinho aí. Então o médico tem crédito na O médico praça. tem crédito na praça, e acho que tinha, né, hoje está reduzindo cada vez mais. Vai ser outro tópico mais para frente. E aí a gente decidiu empreender juntos, a gente chegou, montou uma franquia, e aí o grande problema foi esse, não tinha gestão nenhuma. Quando a gente viu, a gente não passava de um faturamento aí de R$40 mil, no máximo R$50 mil, no melhor mês, que hoje a gente sabe que era para ser um mês extraordinário, a gente vinha sofrendo com aquilo ali que nem pagava as contas. Na verdade, a gente passou a mais de um ano tirando dinheiro do bolso da gente para manter a clínica viva. Até que chegou um ponto que a gente sabe, né? Quando o dinheiro não está entrando, as amizades elas se estreitam e a gestão ela é praticamente destruída. E naquele momento eu fiz, rapaz, ou fica eu ou fica você, e como eu já conversava com você, aliás, Deus coloca tudo, né? Ele coloca os planos na gente, a ideia na gente, só basta a gente dar o pontapé. Eu liguei para você, a gente fez uma chamada de vídeo, né? Conversou, você disse que tinha interesse, precisava só entender o negócio, e quando foi de repente, no outro dia, você já estava lá. Como acontecem as coisas na vida, né? Eles fizeram uma proposta indecorosa, colocaram Luninha lá na frente, né? Para convencer. E era no momento que a gente não queria mais expandir, a gente estava com outros projetos. E um dos pontos, né, que eu acredito muito é que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Naquele momento a gente não estava pensando em expandir dessa forma. Mas quando surgiu a proposta, disse, pô, João Pessoa, você está de boa. Vamos lá, quando? No outro dia. Né? No outro dia chegamos porque eu e Sanaa, nós somos 2 pessoas onde não desperdiçamos oportunidades. Então, se é oportunidade, vamos conhecer essa oportunidade. E no outro dia a gente já entendeu a situação e fechou o negócio. O que nessa época você sabia sobre esse negócio? Você disse aí que tinha um faturamento médio de 40 mil, chegando a 50 mil, mas estávamos no meio da pandemia. Né? Isso. O que você entendia do negócio e por que naquele momento você acreditou que chamar alguém para a sociedade seria melhor? Porque muitas vezes as pessoas têm essas crenças, né? Não, eu prefiro ter o meu negócio sozinho porque eu decido e tudo mais. Mas naquele momento, por que você decidiu chamar alguém de fora que achou que iria potencializar esse negócio? Eu e Cíntia, apesar de já estar no negócio mais ou menos um ano, a gente entendia muito pouco sobre o negócio, né? A gente pegou uma franquia exatamente por causa disso, para vir com uma base ali para dizer, ó, o caminho é esse daqui, só basta aprender a vender aí, vendam, que vai funcionar. De repente, o que foi que a gente viu? A gente viu, na verdade, não uma pessoa, não 2 pessoas. A gente viu um modelo de gestão e Deus disse assim, ó, é esse modelo aqui que tem que vir para cá. Quando vocês chegaram lá, foi exatamente isso que vocês implementaram, o modelo de gestão, e vocês nos ensinaram a ser gestores, e eu e Cíntia, a gente deve tudo hoje que a gente tem, tudo que a gente fez, graças a vocês e a nosso Senhor bom Deus, né? Modelo de gestão, né? A gente sempre comenta aqui que nós temos o que nós chamamos de método clínica 100K+. Então, para o nosso modelo, qualquer clínica em qualquer lugar do país tem condições de faturar
pelo menos 100 mil reais. Na época, você disse que faturava uns 40, 50 mil. E nós estávamos no meio da pandemia. Na época que a gente chegou, a clínica, inclusive, estava fechada, né? Estava fechado, estava Isso, fechado. estava fechada. A gente estava na época do lockdown, a clínica fechada. E com pequenos ajustes à distância, quando a gente decidiu, não, vamos entrar. A gente fez um mês de ajustes à distância, acho que foi em julho, mais ou menos, de 2020. Em um mês, a gente já conseguiu dobrar esse faturamento. Foi mais, foi 110 mil. Esse foi quando a gente entrou. Foi quando você entrou, no outro mês. E aí, a gente já mais do que dobrou esse resultado com pequenos ajustes. Só aprimorando o que a gente chama desse modelo de gestão. E um dos pontos que eu lembro que a gente foi direcionando e a gente chegou para realmente, eu costumo dizer que foi um choque cultural, né? O que é que eu digo para todo mentorado ou gestor de clínica que ele quer faturar? Se você quer faturar, quer passar desses 100 mil reais aí por mês, não tem outro ponto que você vai olhar que não seja o processo comercial, né? Que a gente divide em marketing, prospecção e vendas. Então, quando a gente chega em alguma unidade, ou como mentor, ou nesse caso como sociedade, a gente foi para dar resultado. Está saindo a pandemia, a clínica está no prejuízo, já está tirando plantão para pagar os custos da clínica, né? Então, quando a gente entrou, o primeiro foco foi o quê? Direcionar o processo comercial. Só que tem um ponto crucial que eu defendo, que nenhuma estratégia comercial, de gestão, enfim, vai funcionar com as pessoas erradas dentro do barco. Então, eu separaria aqui 3 pontos cruciais nessa jornada. O primeiro ponto foi tirar as pessoas erradas do barco. Um dos problemas do gestor é não conseguir demitir, né? E, na verdade, quando ele protege esse desconforto, e demitir não é bom para... Né? Ninguém talvez alguém tenha um prazer morto, mas ninguém tem o prazer de demitir. Demitir é uma situação não muito boa, mas é necessária para o gestor. Né? E naquele momento a gente entrou e já tirou algumas pessoas que a gente viu que não fazia sentido para o nosso modelo. Não quer dizer que a pessoa não funcionaria em outro modelo, mas para o nosso modelo não estava. Assim que a gente fez isso, a gente contratou outras pessoas. Então, primeiro ponto, tirar as pessoas erradas do barco, depois colocar as pessoas certas dentro do barco. A partir daí, reposicionar, colocar as pessoas certas nos lugares certos. O que estava acontecendo nessa operação, que a gente, com pequenos ajustes, dobrou e depois, no outro mês, triplicou o resultado. Como estava sendo essa operação antes de a gente fazer essa intervenção? Nesse ponto. A maioria do nosso comercial, ele tentava tirar pedido, na verdade, não estava vendendo. A gente não tinha uma prospecção ativa, a gente ficava esperando o cliente chegar. E outra coisa, a precificação estava completamente errada, né? A gente tem uma precificação que a gente achava, quanto mais barato eu vender, mais eu vou vender porque está fácil. E o que vocês implementaram, na verdade, foi exatamente o contrário. A gente ajustou o preço, até porque quando a gente vê valor em algo e a gente tinha um produto extremamente valioso, o que é que acontecia? Se você vê algo com valor alto, mas com preço baixo, você desconfia. Ou seja, será que esse negócio é realmente bom? Quando vocês vieram, fizeram o ajuste, ajustou o time, ajustou o comercial, fizeram uma coisa extremamente importante, que a gente no tempo não tinha noção, que se chama treinamento e alinhamento de expectativa com o colaborador, colocar cultura empreendedora, isso tudo mudou o cenário. E foi aí que a gente conseguiu dar a guinada e um pouco mais para frente expandir. Você falou pontos chaves aí. Prospecção ativa, né? Treinamento e precificação. Então, vamos lá. Quando a gente chegou, a clínica não tinha um setor estruturado de prospecção. Não tinha prospecção nenhuma, na verdade. A gente tentava fazer a vendedora prospectar. Então, a partir de agora, a gente vai passar, talvez, o beabá de um processo de sanar uma crise, de qualquer maneira, em uma clínica de wellness no modelo geral, né, de saúde e bem-estar. Então, uma das certezas que eu tenho é que crises vão vir. Sempre. Então, agora vamos passar o beabá. Agora é papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão, porque a gente vai passar o beabá de uma transição, de um reposicionamento de uma clínica em momento de crise. Primeiro ponto, a atração de clientes. Então, implementamos uma prospecção ativa. Segundo ponto, ajustar a precificação, porque não adianta atrair e começar a vender com o preço errado. E terceiro ponto, treinamento.
Qual a importância hoje que você vê em estruturar uma prospecção, um setor de atração de clientes que gera uma receita previsível para clínicas dos mais variados segmentos de saúde e bem-estar? Primeiramente, aí a gente tem que pensar que, vamos para o erro inicial, colocar o vendedor para prospectar. O cliente, ele quando chega o lead, na verdade, né, que é aquela pessoa interessada Isso, em qualquer fazer, pessoa é isso, interessada. qualquer pessoa interessada no seu produto, ela se chama lead, né? Quando o lead vem, ele quer ser atendido naquela hora, e o vendedor, ele está ocupado fazendo venda, ele está ocupado fazendo follow-up do cliente que ele vendeu, e ele não tem esse tempo, ou seja, e hoje, cada vez mais o tempo de resposta das pessoas está se tornando muito rápida. Você não tem mais aquela paciência de dizer assim, ei, eu quero saber, vamos marcar para a semana que vem. As pessoas querem para ontem, não é nem para As hoje. pessoas estão imediatistas, né? Imediatistas demais. E quando eu tenho um setor de prospecção, uma pessoa que está disponível para lhe responder em 2 minutos, 3 minutos, no máximo, a chance de você fazer um fechamento, ela vira altíssima. Se você deixar esse lead, essa pessoa interessada esfriando, você está perdendo essa pessoa provavelmente para a concorrência. Porque se você não responde rápido, a concorrência vai responder. Tiagão, a faculdade de medicina ensinou isso? Nadinha disso. A faculdade de medicina ensina a gente a ser médico para atender as pessoas, mas não ensina nada sobre vendas, sobre gestão e muito menos sobre crenças e financeiro. Eu estou perguntando aqui sobre a faculdade de medicina porque o Tiago é médico, mas as faculdades em geral, dos profissionais de saúde, não ensinam nada sobre isso. Então, a qualidade técnica do profissional, ela é crucial. Isso. Mas se eu não consigo atrair esse cliente para converter para a minha clínica, não adianta de muita coisa, né? Que é o que a gente tem hoje, né? A gente tem profissionais muito bons, muito Exato. altamente capacitados, mas com consultórios vazios. Por quê? Porque eles são bons tecnicamente, mas não foi ensinado a eles gestão e venda, que é algo extremamente importante. E não é a venda por vender, é a venda porque se eu vendo, se essa pessoa chega para mim, eu tenho a capacidade dele ter o melhor atendimento possível, porque eu sei que eu sou o melhor naquela área. Exato. Top demais isso aí. Então, se eu estou em crise, se eu preciso gerar resultado, Diego, eu estou em crise, o mundo não está em crise, mas eu estou em crise, eu preciso gerar resultado. Primeiro ponto, montar uma máquina de atração de clientes, ou seja, um setor de prospecção ativa, que hoje, mesmo você tendo uma clínica de harmonização onde você é o profissional principal, você tem uma pessoa responsável por isso. Né? Isso, exatamente. Eu tenho uma pessoa só para isso. Hoje a gente tem a IA também integrada do Clinic Sense, que converteu já mais de 30% do nosso faturamento até então. Ou seja, com um mês de implantação, com né? menos de um mês, né? A gente está completando, eu acho que daqui a uns 3 dias, o primeiro mês de implantação, onde a gente ainda está aprendendo sobre o sistema, mas quando a gente implementou, no outro dia a gente teve uma venda de R$14 mil. Isso, já colocando aqui, Clinicense está apoiando esse episódio. A gente vai colocar na descrição aqui se você quer saber mais sobre o CRM, que provavelmente é o mais completo do mercado wellness, com a prospecção 24 horas que responde. Então, já ajuda muito eu ter esse setor de prospecção, principalmente agora quem está olhando a gente. O Thiago era plantão, tinha empresa, agora tem uma clínica. A gente vai contar essa transição, né? Quem estiver pensando aí sobre transição de carreira, então já é um auxílio. A pessoa que está profissional, sozinho, liberal, que não tem ninguém ainda para começar, seria um ponto de apoio crucial. Se ele está atendendo, se ele está vendendo, tem pelo menos um pronto atendimento ali para montar essa máquina de prospecção. Isso. E de todas as IAs que a gente viu, de todos os sistemas de automação que eu vi até agora, e olha que a gente passou por alguns antes do Clinic Sense, foi a primeira que eu notei um atendimento humanizado. Tem hora que eu chego ali, estou dando uma olhadinha, eu vou conferir, claro, né? A gente tem que fazer acompanhamento do que está acontecendo. Ela está conversando sobre coisas pessoais com a pessoa, elogiando posts, elogiando e conversando com ela, o que gera um interesse. Já aconteceu de chegar lá na clínica, a cliente está dizendo, meu Deus do céu, eu jurava que era um IA, mas quando eu cheguei aqui eu conheci a pessoa, porque a gente colocou o nome do prospectador como o nome da IA. E quando chegou lá, realmente, e ele entra na conversa, na hora que ele vê que é a hora de entrar, mas ele deixa a IA produzir até determinado ponto, e ali ele vai e faz o fechamento e leva o cliente para a clínica. Top demais. Então, montei esse setor de atração de clientes, essa prospecção. Não adianta eu colocar esse setor de prospecção se eu não tenho estratégia de vendas, ou pior, se eu vendo pelo preço errado. Exatamente. Qual o custo de eu precificar errado o meu serviço?
é você quebrar em menos de um ano. É o que estava acontecendo com a gente. A gente até vendia, mas estava vendendo pelo preço errado. Quando vocês chegaram, vocês dobraram o valor, ou seja, só em dobrar, a gente já praticamente dobrou o faturamento e teve mais um pouquinho, porque vocês ensinaram o time interno a vender. Quando o time interno começou a vender, por isso que a gente triplicou o faturamento no primeiro mês. A gente dobrou o faturamento na pós-saída da Na pandemia. Então, talvez seria o pior momento para a gente aumentar preço. Qual foi a sensação da gente chegar lá e tá uma clínica faturando muito abaixo do que poderia e a gente dizer, a gente vai multiplicar por 2,5 vezes esse ticket aqui para vender? Qual foi o primeiro impacto, o pensamento, quando a gente disse que ia mais do que dobrar o ticket médio lá? Do pacote, né? Do pacote, no tempo de chamar de pacote. Na verdade, a minha impressão, eu fiz, rapaz, eu acho que eu não sei de nada. E esse cara sabe o que está fazendo, porque senão ele não era um dos melhores franqueados que tem aqui. Mas a gente fica com aquele frio, né, na barriga. E hoje eu sei que a precificação, ela muda todo o cenário, né? Meu valor, quando eu comecei, era um preço. Hoje eu tenho outro preço porque eu aprendi a me valorizar e a gerar valor com o que eu estou fazendo. Ou seja, se eu entrego o extraordinário, por que eu não posso cobrar o extraordinário sobre isso? Tiago, eu vou abrir um parênteses aqui. E você falou um ponto crucial e eu vou trazer uma polêmica, né? Por quê? Meu irmão, como você se vestiu hoje? Eu disse, não, peraí, eu preciso voltar aqui e trocar para estar pelo menos próximo ao cara. O quanto a tua imagem pessoal, e isso vai ser um dos próximos podcasts que a gente vai gravar, o quanto a tua imagem pessoal impacta na percepção de valor do teu cliente. Porque a gente está falando de precificação aqui. Para precificar, eu preciso mostrar valor para que meu cliente reconheça esse valor. Não é só aumentar o preço que ele vai reconhecer. O quanto a tua imagem pessoal hoje impacta nessa tua precificação? Impacta totalmente e diretamente. Eu era aquele médico que usava aquela Crocs furadinha, né, por questão de conforto. Confortável, né? Confortável. Médico de plantão. Médico de plantão, aquela camisa surradinha, ou então tava com... Depois eu aprendi o nome, que se chamava Screw. Para mim era roupa de plantão, né? E isso impacta diretamente. Hoje, na verdade, eu não sei me vestir de forma diferente. Só vamos encontrar vestido diferente se eu estiver no churrasco. Na academia, né? Na academia. Na academia, ou correndo. Eu malhei com o Thiago hoje, ele não vai para academia assim, não se preocupe. Né? Exatamente. O impacto, na verdade, do que a gente quer, da forma que a gente se veste, mostra diretamente qual público a gente quer atingir e qual a percepção de valor dele. Não adianta eu ser um médico extremamente capacitado, ser o melhor da minha área e estar ali com a camisa de anime. Ou seja, qual a percepção de valor que esse meu cliente vai ter? Qual a percepção de valor que ele vai chegar e dizer, pô, eu estou aqui vindo, vou investir tanto, mas o cara não condiz com o investimento. E quanto mais eu viajo pelo mundo, né, já fiz curso fora, quanto mais eu vou para São Paulo, eu vejo que os médicos de valor, que são aqueles que têm um alto valor agregado, pelo que eles fazem, pelo seu conhecimento, e eles recebem a mais por isso, eles mostram exatamente essa percepção de bom vestimento, a forma com que ele está com a pele, o rosto, a forma do cabelo, quais os acessórios ele está usando, tudo isso impacta diretamente e de forma indireta, vou dizer assim, na percepção que o seu cliente lhe vê. Exato. Você chegou no ponto aí, para mim, crucial, né? Porque a sua imagem, ela vai transmitir o valor que você quer passar, não importa. Vai medir sua técnica? Não vai medir sua técnica. Mas a sua imagem pessoal, com certeza, vai trazer a percepção de valor do cliente. Você falou certo, do cliente que você quer atingir. Isso. Se você quer atingir um cliente com um valor agregado maior, quando a gente fala de público high ticket, né? Principalmente na área de harmonização, que hoje o Thiago é especialista, a gente quer atingir um público de um segmento padrão A, B. Um cliente high ticket que vai valorizar esse trabalho cada vez mais. A forma como eu visto vai impactar diretamente esse público que eu quero atingir. Trazendo um adendo, Diego. E não quer dizer que a gente também não pode atender o baixo ticket, não pode atender a pessoa mais simples. Não, pelo contrário, ela vai ter o melhor profissional
é trajado para isso. Ou seja, ela vai vir, ela vai ver valor ainda mais em você e ela vai lhe valorizar. E você e outra tem que ser humilde. Não é porque eu estou muito bem vestido que a minha humildade ela vai deixar de existir ou eu vou me sentir a mais ou especial. Que é isso, eu abraço todo mundo igual, eu pego na mão todo mundo igual, eu tenho pacientes de todas as formas, de todos os gêneros, de todas as cores e o atendimento é igual. Por quê? É sobre a questão de ser o diferente e não de diferenciar as outras pessoas. Exato. Então, a gente falou sobre criar uma máquina de prospecção, uma máquina de atrair clientes. A gente falou sobre vendas e reajustar a precificação, e isso, a imagem pessoal, principalmente do profissional que vai atender lá ou do profissionais das clínicas, vão impactar. E a gente falou sobre treinamento, porque não adianta a gente atrair, a gente vender, passar uma imagem pessoal, se os nossos colaboradores não estão alinhados. Eu estava com o Sanauá agora, né? A gente está gravando aqui em junho, e a gente veio do Dia dos Namorados, a gente foi para um hotel diferenciado aí. E hoje, como eu gosto de frequentar ambientes do público que eu quero atingir, porque eu começo a perceber os detalhes, né? E eu estava comentando com o Sanauá. Eu disse, esse hotel aqui só tem duas opções. Ou eles pagam muito bem os colaboradores, ou eles treinam muito bem. Aí eu disse, provavelmente são as duas. Ou seja, eles pagam bem e eles treinam muito bem os colaboradores, porque o atendimento estava impecável. E quando a gente consegue decidir quando esse colaborador precisa de treinamento e quando ele não faz sentido no nosso negócio? É uma das estratégias que vocês ensinam muito nas mentorias, é a questão da gente fazer a matriz de decisão, né? Fazer uma análise sobre ele, onde essa matriz a gente avalia determinados pontos, seja eles técnicos ou seja também de conhecimento e atitudes. E isso daí faz a gente decidir se é um colaborador que precisa mais de investimento, se ele precisa de um treinamento ou se realmente é um colaborador que não faz mais sentido estar ali e que ele se autodisponibilizou para o mercado, porque não existe essa história de ter um ambiente ruim. Na verdade, a gente faz um ambiente bom. Eu já tive muito hospital ruim, digamos. E eu, graças a Deus, me destaquei ali, porque eu sempre fiz o melhor para o próximo. Eu não estava preocupado se tinha um insumo, se não tinha. Era o que eu tinha, o que eu ia fazer. Muita gente hoje vive reclamando, mas não vive clamando para por algo melhor. Isso é totalmente diferente. E, abrindo parênteses também aqui, Tiagão, ele foi uma das pessoas, claro, primeiro Deus, né? Mas ele foi uma das pessoas cruciais para salvar meu sogro num momento desafiador, né? Ele ainda tirava plantão, né? E nós transferimos o meu sogro para o hospital que ele tirava plantão, porque a gente sabia que lá ele ia ser bem cuidado. E as ações que o Tiago direcionou, e não só porque era meu sogro, mas porque ele fazia isso com todos, né? Mas a gente sabia da competência, principalmente da humanidade dele como médico, né? E hoje ele só reflete nos pacientes dele de harmonização facial. Então, eu e o Sanauá, nós temos uma gratidão eterna aí por Tiago por causa disso e de outras coisas também, mas ele é um ser humano fora de série e ele trouxe isso. Então, trouxe isso para a gestão, trouxe isso para os atendimentos, trouxe isso para a jornada dele. Então, se uma clínica está em crise, primeiro ponto, montar uma máquina previsível de atração de clientes. Segundo ponto, aprender a vender e precificar corretamente. Terceiro ponto, treinar os colaboradores ou até o próprio gestor precisa de treinamento. Como você disse, a gente tem critérios objetivos para saber se esse colaborador precisa de treinamento, demissão e tudo mais. Quando a gente ajustou todo esse ponto, ficamos tranquilos, então, com a clínica só, agora tranquilo, vamos viver em paz. O sangue empreendedor começou a coçar e aí tomamos outras decisões. Qual foi os próximos passos? No tempo a gente estava com a margem que a franquia tinha dado, né, que a gente teria mais, salvo engano, acho que era 4 ou 6 meses para abrir uma segunda unidade. Porém, a gente descobriu o ponto... Tinha um ano e meio. Em um mês a gente achou um ponto, expandiu e montou o que foi até então a nossa melhor clínica, né? Que a gente chegou a faturar mais de 6 milhões em um ano. Para quem não faturava R$40 mil, daria o quê?
480, a gente chegou a faturar 6 milhões, ser reconhecido entre os 10 melhores por 3 anos seguidos da franquia do Brasil, sendo o primeiro e segundo ano com vocês, e depois só eu e Cíntia. E sobre o comando, a gente chegou também, passou naquele momento, aquela transição que Diego começou a fazer. Eu vou fazer mais mentoria, porque a gente foi o projeto piloto, não é, Diego? Isso, lá no tempo do Merak. No tempo do Merak. Na clínica Merak. de João Pessoa foi quando a gente validou um método de gestão, um modelo de gestão. Porque a gente aplicar era uma coisa, a gente validar numa cidade que a gente conhecia de longe, não conhecia o público, e em 2 meses triplicar o resultado, a gente validamos o método, e aí foi quando a gente começou a lançar as mentorias. Né? Isso, exatamente. Começou, o projeto de mentoria deu tão certo, que hoje são inúmeros franqueados que triplicaram, quadruplicaram seu faturamento. Vocês salvaram muitas vidas, muitas famílias, geraram milhões de empregos, e isso aconteceu na nossa vida. Até que chegou aquele momento, né, da hora do adeus, os meninos fizeram, olha, tem muita coisa para fazer e vocês têm a capacidade de gerir isso só. Naquele momento, eu e Cíntia, principalmente Cíntia, se viu mais desesperada. Sabe que vamos embora. Meu negócio é eu trabalho de manhã, tarde, noite, que foi uma das coisas também que Diego, quando chegou lá, viu. De madrugada, 3, 4 horas da manhã, eu estava respondendo cliente, porque eu tinha medo de perder cliente, no desespero total, por falta de gestão de tempo, gestão de controle. E quando a gente fez essa expansão, que o Ministério agora é com vocês, a gente se manteve aí, eu acho, mais 2, 3 anos aí na franquia, estando entre os 10, depois aumentou para os 15 melhores franqueados, a gente expandiu mais uma unidade e foi só sucesso, graças ao modelo de gestão. E eu digo a vocês, gestão sem acompanhamento, ela se perde. E a gente se perdeu em alguns momentos, e quando dava o desespero, eu digo uma coisa, meus amigos, era ligação para Diego, e ele tem um olhar de águia, que ele diz assim, é isso, faça isso. No outro dia a gente aplicava e o resultado vinha. O Tiago compara muito que a gente faz exatamente o que ele faz na área de saúde, né? A gente faz um diagnóstico. Isso. Então, eu preciso de exames, né? Então, eu preciso das ferramentas lá, mas o diagnóstico é certeiro e para mim é muito claro. Tiago, então é possível desfazer uma sociedade e continuar amigos, irmãos? Poxa, estamos aqui, né? Estamos juntos para provar isso. Isso é tema para um episódio, né? Exatamente, tema para um episódio, por quê? Porque foi o que o Diego falou lá atrás, ele falou da questão do propósito. Deus não uniu a gente para montar uma empresa, ele uniu o nosso propósito para atingir mais pessoas. E é por isso que a gente está onde está hoje. Se eu hoje trabalho na parte da medicina estética, é porque eu também sou muito grato a Sanauá, porque Sam fez um botox forçado em mim. Ela me pegou ali e fez, você vai fazer um botox, eu vou lhe dar de presente. E eu, com alguns preconceitos, eu disse, não, eu não preciso disso. Aí ela fez, eu vou fazer. Quando ela fez, eu olhei, vi um caminho, abri uma iluminação divina na minha mente, que eu fiz, rapaz, interessante. Como é que é isso? Como é que o que é que essa área tem a me oferecer? Uma área que eu nunca imaginei na vida, porque eu era médico raiz, né? Isso. Era intensivista, médico do SAMU, corria atrás de sangue, baleado, esses negócios tudinho. E gostava dessa área. Na verdade, eu me iludia com essa parte do estar afastado de casa. Quanto mais eu trabalho, mais eu estou servindo as outras pessoas. E aí eu fui ficando ausente dentro de casa, que era o pior local para eu estar ausente. E quando os meninos ensinaram até isso, a questão de gestão familiar, porque não é só gerir uma empresa, isso, né? Nenhuma empresa vale um casamento. Isso aí, Diego, ele repete sempre com frequência, porque o gestor ele tem que entender que tem que dividir. Exato. Então, vamos lá, Tiago. Tu tocasse agora no ponto que a gente já iria fazer essa transição mesmo, que justamente é uma transição. A gente estruturou as clínicas, montamos uma segunda clínica e estava rodando as clínicas. E até que você percebeu algo. Ou seja, Sanauá fez uma aplicação de toxina em você disse, poxa, como é isso? E aí você perguntou, mas quanto vende? Né? Qual é a margem disso aí? Começou a despertar esse olhar. Como foi esse despertar? Ou seja, você viu um procedimento que poderia ser feito na clínica e começou a pensar em algo muito maior que você até então não tinha pensado. Né? Exatamente. Quando eu olhei isso, eu fiz, rapaz, foi algo que eu fui fazendo alguns cursos para poder ver se realmente eu ia gostar, porque eu sempre fui desse jeito, eu tenho uma atração, eu amo fazer,
Quando eu amo uma coisa, eu vou a fundo, eu vou Alguns estudar. não, viu? Alguns não. Se você olhar o Instagram do Thiago aí, todo mês ele vai estar viajando para algum curso, meu irmão. Eu gosto de fazer curso, tanto que eu gosto de ensinar também, né? Hoje virou outro prazer na minha vida, né? Eu gosto de dizer que eu dou aula por prazer, não é nem por obrigação, porque eu vejo que o ensino ele tem muito disso também, de a gente replicar. Toda vez que eu estou dando aula, eu estou aprendendo mais, E como um viciado, um eterno estudante de todas as áreas, eu me vi apaixonado por uma coisa que eu nunca imaginei que poderia. Já tinha migrado para a parte gestora, a parte empreendedora, mas eu ainda não tinha visto uma forma de fazer com que eu conseguisse fazer mais e ficar mais livre para poder dar atenção para o primordial, que era a minha família. Você foi médico plantonista por quanto? Nessa época aí você já tinha quantos anos de médico plantonista? 9 anos já. 9 anos. 9 anos. 9 anos de plantonista. Quando eu Isso. cheguei, tu tirava o quê? 5 plantões por semana? 5. Na verdade, um ano antes, né, de montar a empresa, eu conheci minha esposa, eu folgava um domingo de 15 em 15. Um domingo de 15 Um domingo de 15 em 15. Quando vocês entraram, eu acho que eu tinha 24 horas na semana livre, né, separadinho de plantões. Eu vinha tentando reduzir com a empresa, mas como a empresa sugava todo o dinheiro, eu tinha que estar ali compensando. E naquele mesmo momento, ali em 2019, veio nossa primeira filha, né, a Luna, e ali foi um start também para eu poder ver, rapaz, é isso que eu vou querer fazer, eu vou querer replicar algo que eu vi dentro de casa, porque o médico, se você olhar a grande maioria, eles não estão dentro de casa, eles estão nos hospitais, dando plantão, eles estão trocando sua vida por dinheiro para sustentar a sua família. E isso, quando eu reparei o que eu estava fazendo, eu fiz, eu não quero isso para a minha vida. E foi mais um motivo de eu começar a expandir cada vez mais nessa parte da medicina estética e da harmonização facial. Você disse um ponto, a gente estava conversando antes, né? E você disse um ponto chave. Algum tempo atrás, até algum tempo atrás, tirar plantão ainda, o médico era bem remunerado. Isso. Hoje o cenário não é tão assim. Né? Não é de forma alguma, né? Eu vejo meus irmãos, meu irmão do meio se formou há 1 ano e meio. Antigamente, quando a gente se formava, vinha disputas de municípios, disputas de emprego atrás da gente para a gente poder ir trabalhar. Era um leilão atrás do médico. O que foi que eu vi meu irmão? Ele conseguiu o primeiro emprego dele, os primeiros plantões 6 meses depois de formado. Ou seja, hoje, cada vez mais, o médico tem essa dificuldade. As capitais estão superlotadas de médicos e eles estão migrando cada vez mais para o interior, e o interior também está ficando sem disponibilidade. E cada vez mais o plantão ele vem reduzindo de valor. Antigamente ele aumentava por causa da demanda. Hoje ele vem reduzindo. Se o médico não buscar alternativas, se não se tornar um intraempreendedor ou empreendedor, ele vai ter um sério problema mais à frente. Se não desenvolver habilidades que a faculdade não ensina, isso. Daqui a pouco vai ser uma profissão comum. Ainda hoje tem um certo prestígio maior do que as outras profissões de saúde, mas o tempo está se acabando para esse, digamos assim, essa temporada que era mais glamurosa. Isso. E, na verdade, endividados, né? Hoje, a grande maioria dos formados em medicina são das faculdades particulares, né? Onde mensalidade já oscila entre 11 e 13 mil reais. Se você fizer uma conta básica, o médico está investindo por ano mais de 100 mil a 200 mil reais. Quando ele termina, 1 milhão e 200. Né? E a grande maioria das famílias estão colocando os filhos no FIES. Ou seja, vai terminar uma dívida universitária aí de 600, 800 mil reais para começar uma carreira onde ele não está conseguindo nem onde trabalhar. Qual foi o estalo que você teve aí, quando você percebeu? Porque eu lembro de como foi minha transição de carreira, né? Eu tive crenças na minha adolescência que eu pensava, não, vou estudar muito uma vez na vida. E eu vi o serviço público como caminho para ter essa ascensão social. Então, passei no bombeiro com 17 anos, depois fui para a Polícia Rodoviária Federal, e aí comecei a cogitar, através de uma palestra do Jerônimo Telmer, eu comecei a cogitar a possibilidade de sair do serviço público, porque ele era da Advocacia Geral da União, um emprego público muito bom, e ele saiu para ser coach, né? Na época foi quando eu conheci o coach, eu disse, o que é coach? Aí fui aprender, fui evoluir para o desenvolvimento humano, e eu comecei a perceber que era possível sair do serviço público. Depois eu comecei a fazer cálculo, estruturei, eu passei 3 anos mais ou menos estruturando, até decidir, eu não quero mais isso, mas isso pessoa tem um basta. Tive uma situação que não foi tão
prazerosa para mim lá na polícia. E eu disse, eu não trabalho mais, que não seja para mim, não trabalho nessa situação. E aí foi quando eu dei um baixo, ou seja, eu sabia o que eu queria, mas o que fez eu mudar, fazer a transição de carreira, foi saber exatamente o que eu não queria mais. Quando eu disse, isso para mim eu não quero, foi quando eu decidi. Aí eu rompi com o serviço público. Qual foi esse estalo? Você começou a ver a harmonização facial como essa possível solução. Mas qual foi o estalo que você disse? Eu não quero mais isso para mim. Eu quero isso. Digamos, na própria pandemia, quando eu vi meus filhos nascendo e eu voltando para casa, podendo levar uma doença gravíssima para a minha casa, porque como intensivista a gente está sujeito às piores doenças, às piores bactérias, tudo de pior que tem. Naquele momento eu decidi que eu não queria mais dar plantão. Ou seja, eu tracei um caminho, assim como você também, antes de lhe conhecer, já tinha começado a procurar o desenvolvimento pessoal através do coach, e lhe conhecendo foi que eu otimizei mais ainda. Quando eu descobri o que eu não queria mais para a minha vida, que seria, na verdade, não dar mais plantão, eu tracei um caminho, porque nada é do dia para a noite. A gente não vai conseguir, eu não quero dar plantão e amanhã eu não dou plantão, ou seja, como é que eu pago minhas contas? Exato. Eu comecei a botar um direcionamento, vou estudar, vou me tornar o melhor profissional que eu possa ser e gradualmente eu vou, enquanto vai entrando um dinheirinho aqui dessa parte, eu vou deixando aquela outra parte. E chegou um momento que eu via que eu dava o plantão no dia, o outro dia eu estava lá, só que eu estava cansado. Eu fiz, opa, não dá para fazer isso. Até porque a gente precisa de muita atenção na medicina estética, Exato. não é algo supérfluo, é algo essencial e fundamental e que exige responsabilidade. E uma das coisas que eu esqueci de lhe responder de forma mais objetiva foi qual foi o outro estalo para eu realmente me apaixonar por essa área. Eu sou apaixonado por resultado. O Sempre resultado é fui. imediato, né? Não o imediatismo do resultado, isso é mais lindo ainda, na verdade. É porque na UTI, qual era o melhor resultado? Era o paciente ir para casa. Exato. Era a gente dar alta, ele voltar para a família dele. E qual é o resultado da medicina estética e da harmonização? É quem realizou voltar a se amar, voltar a se ver, voltar a produzir, voltar a trabalhar da melhor forma, voltar a ter um casamento mais amoroso. É essa pessoa, ela se olhar com mais amor. E tudo isso, ela reflete o que Deus diz para a gente, que a gente tem que se amar. A gente tem que, antes de tudo, amar a si mesmo para amar o próximo. E é o que a gente faz todos os dias. E por isso eu sou um louco pelo que eu realizo hoje. E a gente está gravando esse episódio e teve um caso até de repercussão aqui na cidade de uma pessoa que estava em depressão e tal. E quantas pessoas, né, não podem amenizar esses sintomas e dar um estalo para uma mudança de vida, para reverter um quadro depressivo a partir de um procedimento. Exatamente. Né? Quantas pessoas não começam a olhar com outros olhos a situação que ela está a partir de um procedimento. Né? Então, o que você falou aí vai muito além da estética. E aí, papo para outro podcast, Isso. seria a minha jornada também, né? Que eu saí de 130 quilos, onde eu não me via obeso, apesar de chegar a bater 130 quilos, e através de uma decisão, de uma mudança, hoje eu estou muito bem, sou uma pessoa, sou a mesma pessoa, mas com uma mentalidade completamente diferente e um corpo saudável. Que antes eu tinha um corpo doente e que não tinha um objetivo na vida. Ou seja, quando você está vivendo um dia após o outro, tudo que lhe acontece, você vai deixando, seja bom ou seja ruim. Hoje a gente tem a mentalidade de que eu quero viver o extraordinário. Coisas ruins, elas acontecem e elas vão acontecer. Mas depende da forma que eu vejo e o que eu vou fazer com isso, que vai gerar o resultado que eu quero. Você abrir esse filtro aí, a gente falou sobre o quanto a tua imagem pessoal repercute no teu posicionamento e no teu valor agregado. O quanto a tua saúde impacta no teu resultado como profissional e como gestor. Total. Quando a gente vê assim, tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, a empresa é reflexo do dono. Quando a gente vê pessoas deprimidas, pessoas obesas, nada contra a obesidade, porque a obesidade é uma doença, mas a atitude que faz a pessoa se tornar obesa é que é o problema. Isso faz com que ela repercuta mal na família, que ela repercuta mal na empresa, que ela repercuta mal em todos os aspectos da sua vida, e isso só muda através de uma decisão. E a decisão, cada um pode ter a sua. Eu não posso decidir nada por Diego. Diego não pode decidir por mim. Ou seja, isso é individual. Ou seja, a única coisa que a gente pode fazer é motivar.
É dizer assim, ei, cara, se eu conseguir, você também pode. E isso no empreendedorismo também é real. Se eu conseguir hoje estar onde eu estou como médico, como empreendedor, todos os outros médicos também podem. Basta uma decisão. Fala aí para essa câmera agora. Tem alguém, com certeza, que está te dando plantão, que não sabe, né? Está começando a saber agora que você está mostrando o caminho. E eu gosto do plantão porque vários profissionais de saúde estão te dando plantão. Isso. Agora, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticas estéticas, enfim, estão tirando plantão, biomédicos, estão tirando plantão em hospitais, em laboratórios, e já começam a ver a medicina estética como uma oportunidade, né? Esses profissionais hoje, os conselhos habilitaram e permitem entrar na área de estética, de harmonização, e eles estão pensando agora como sair dessa área. E você falou algo importantíssimo. Se eu conseguir, né, você também pode. O que você falaria para esse pessoal aí? Eu digo assim, você está no plantão, você está preso em uma profissão que você não, se você se sente preso, que você se sente sufocado, procure estudar, procure caminhos para você trilhar uma jornada para alcançar o resultado que você quer para a sua vida. Há opções e essa opção, ela varia do que você quer para o seu futuro. Assim como eu defini o meu futuro, eu decidi agir, eu decidi me tornar curioso e hoje eu vivo exclusivamente disso, eu não faço mais outra coisa, você também pode decidir escolher fazer isso. Porque a jornada individual de cada uma, ela depende dos seus sonhos. E se você quer se tornar o melhor profissional possível, eu deixo para você esse recado e digo que você é possível sim. Se eu conseguir e outras pessoas conseguiram, eu vivo no meio de múltiplos profissionais de todas as áreas que decidiram se tornar melhores. Assim como o Sanauá, que é biomédica, saiu do plantão, hoje tem essa estrutura toda junto com você. Eu hoje também tenho a minha estrutura, minha esposa, que é enfermeira, ela também não trabalha mais com plantão, ela trabalha apenas com gestão. E comigo na clínica também é possível para você. Basta decidir e basta suportar os processos, porque a gente não venceu, a gente não venceu sorrindo, a gente venceu através de muita luta, de muita decisão, porque teve vários dias que a gente quis desistir, mas a gente nunca deixou a decisão de desistir ser uma opção. Ela é apenas uma lombada na subida que a gente quer trilhar para o nosso futuro. Você vê, né? A gente está contando aqui num podcast, mas tem alguns anos essa Isso. trajetória, né? Tu disse aí, Tiago, tu começaste a estudar, se especializou e, assim, tu é um dos caras que eu conheço da área que mais efetivamente se especializaram em um curto espaço de tempo. A jornada que você fez de especialização, tem pessoas que estão há 10, 15 anos no mercado que não fizeram metade do que você fez. Você começou a entender que isso aqui gerava renda e eu conseguiria substituir pelo meu tempo de trabalho lá no plantão. E aos poucos você começou a entender que o plantão, você chegava cansado no outro dia, impactava no teu resultado, que geraria, né, aqueles... o Robert Kiyosaki fala muito da corrida dos ratos. Isso. E essa é a corrida dos ratos. Eu conheço alguns profissionais de saúde, alguns médicos, que dizem, Diego, mas o plantão paga minhas contas. Só que faz o plantão, fica cansado, não consegue produzir conteúdo, não consegue se posicionar nas redes sociais, não consegue aprimorar os estudos e acaba ficando preso porque não consegue fazer as ações necessárias para mudar essa realidade. Então, como você disse aí, é um processo. Vai ter uma jornada, vai ter um sacrifício inicial para conseguir. Quando foi que você disse, agora eu consigo viver só disso aqui, e você definitivamente largou os plantões? Faz quantos anos e quando foi que você realmente decidiu dizer, agora eu não preciso mais? Quando eu chegar agora em outubro, eu vou completar 2 anos sem dar plantão. 2 anos sem dar plantão. 2 anos sem dar plantão. E essa decisão, ela se tornou, eu coloquei como meta de vida, eu já tinha, na verdade, começado a trilhar alguns clientes ali e com a clínica eu consegui já aumentar um pouco mais o meu faturamento, que eu separei para poder entender o que era o Dr. Tiago, médico de harmonização facial, e o que era a gestão da franquia. Porque com esse entendimento, eu separei e fiz, opa, isso daqui eu consigo pagar os meus insumos, eu consigo pagar minha hora sala e consigo tirar o meu prolabore. Quando eu comecei a fazer essa lógica, eu comecei a entender, opa, tem uma brecha aqui para eu poder sair. E aí eu fiz, olha, em 1 ano eu saio de plantão. E todos os dias minha missão era, em 1 ano eu saio de plantão. E pasmem, em 9 meses eu saí de plantão. Porque eu digo assim, a gente se tem uma meta que ela seja ousada.
porque se a gente chegar perto dela é porque já está extraordinária. Então, foi isso que aconteceu comigo. E eu digo sempre para os colegas, eu dou aula hoje tanto na residência como em pós-graduação de dermatologia, e eu ensino muito isso para eles. Digo assim, olha, tracem seus meios. Eu pego o médico falando, mas eu ganho R$ 4.000 no PSF, para mim eu estou seguro aqui. Digo, mas esse PSF te consome quanto tempo? Aí o cara faz, não, 5 dias. Eu faço, vamos fazer conta aqui. Aí eu pego ele, 20 dias no mês, divido, vale conta de padaria mesmo, rapidinho. Eu faço, olha, se tu fizer um preenchimento, um botox, tu tira isso. Aí o cara já brilha o olho, ele faz, opa, ele teve o primeiro insight, ele fez, rapaz, e o cliente, como é que eu arrumo? Aí eu fiz, agora você vai ter que aprender a atender primeiro a família, fazer bem baratinho para poder você ter resultado. Né? Tem uma jornada de você criar resultados e você aperfeiçoar a mão. Eu digo que tem uma jornada na medicina estética que ela existe durante os 5 primeiros anos. Que é o quê? O primeiro ano você tem que ganhar conhecimento e você tem que ganhar mão. O segundo ano, você está pegando esses pacientes do primeiro ano e gerando ainda mais resultado nele, porque agora eles confiam em você, porque você já tem 1 ano de experiência. O terceiro ano, e para muitos, o terceiro ano já é o quinto, porque o quinto ano é o ano de viver a prosperidade, é quando você já tem uma recompra garantida, você já tem aqueles clientes que todo ano, você falando ou não falando, faz, doutor, já está no tempo do meu Botox, doutor, isso aqui, se você tiver uma prospecção ativa e você tiver uma gestão, isso aí é mais fácil. Acelera, que é quem vive em 3 anos. Mas se o cara não tem, o que é que eu digo a você? Vai viver com 5 anos. Porque você vai levar essa jornada de 2 anos sem gestão, sem mentoria, sem entender de processos, você vai demorar mais 2. Mas se você tem gestores habilidosos, se você tem mentores, como Diego Sanauá, você vai ver o 5º ano, no terceiro ano, que no primeiro ano você ganhou mão, você ganhou conhecimento, segundo ano você já tem uma recompra, e no terceiro ano você vive o que você ia viver nos próximos 3, que seria essa parte de entender do follow-up do cliente, entender que você que tem que avisar ele, porque ele esquece, claro, entendeu? E tudo isso faz acelerar o processo. E foi aí que eu dei a guinada. Você falou um ponto aí que, para mim, ele é um dos cruciais para a gente atingir bons resultados. Metas desafiadoras. Né? Mary Kay, que não é só maquiagem, já falou que mira na lua, porque se você não acertar na lua, pelo menos você está entre as estrelas. No livro Metas que Desafiam, dizem que 77% das pessoas que têm metas desafiadoras, elas têm mais motivo para alcançar os objetivos. Então, criar meta desafiadora é o primeiro passo para atingir qualquer objetivo. Né? Eu costumo dizer sempre para quem está criando uma meta. Eu disse, qual o medo de se frustrar? Você quer criar uma meta, vamos dar um número aqui, de 80 e bater 85 e ficar tranquilo, ou você quer bater uma meta de 100 e se frustrar porque atingiu 98? Se frustra, mas bota uma meta desafiadora, porque você vai ver que você poderia mais. Né? E colocar metas, para mim, é crucial. Você colocou a meta de 1 ano e 9 meses conquistou esse resultado. Isso. E nessa jornada eu tinha pago um coach particular, na verdade, para poder me desafiar, porque eu precisava de alguém me desafiando, e foi um dos motivos também que me fez sair do plantão. Eu lembrei agora, você falando dessa história da meta, que eu acho que no tempo meu faturamento pessoal era 40, 50 mil reais, que pagava os boletos e sobrava bem pouquinho, né? Porque querendo ou não a gente sabe que os insumos são caros. Isso. E o coach, ele chegou e fez, o que é que falta para você atingir? O que você quer atingir? E na hora eu disse, eu quero atingir 100 mil. Aí ele fez, vamos traçar um plano de ação? Porque todo coach ele não vai dizer o que você tem que fazer, mas ele vai lhe ajudar no plano de ação. E pasmem, no outro mês eu tinha atingido 100 mil. Só que eu atingi de forma desordenada, que é outro problema. Eu fiz os 100 mil e me senti extremamente cansado, porque eu estava como um jogador de futebol que joga pelada, mas foi jogar Série A. Quando a gente vai para a Série A, meu amigo, você tem que ter gás para poder aguentar. Quando foi no outro mês, eu fiz, meu Deus do céu, será que eu quero fazer 100 mil? E hoje eu digo para vocês, fazer 100 mil é a parte mais tranquila, porque hoje eu tenho um ritmo de jogo, né? Ou seja, metas elas têm que ser também graduais. Quando eu dupliquei a minha meta, eu não estava preparado para me duplicar. E aí minha assistente fazia, eu acho que tem que clonar o senhor, para poder atender esse povo todo que o senhor vendeu, porque eu vendia tickets pequenos. Hoje eu atendo menos pessoas em relação à quantidade de procedimentos. Eu faço mais em menos pessoas e vivo mais tranquilo. Eu estava com um mentorado
ontem, que está entrando na mentoria, e ela disse que não queria faturar 100 mil. Porque quando ela faturou 100 mil, foi o pior mês da vida dela. Por causa disso, eu disse, não é a lógica do faturamento. Isso. Né? Nessa semana que a gente está gravando aí, Sanal teve um ticket de 57. Então, não é o faturamento que vai determinar a tua exaustão ou os problemas que você vai ter. Mas sim como construir esse faturamento. Como você disse hoje você fatura bem mais com menos atendimentos. Né? E cada vez está aprimorando esse cenário. Tiagão, para mim aqui já tem, meu irmão, altos insights sobre gestão, transição de carreira, atingimento de metas, né? Controle de crise em um cenário. Se você pudesse voltar naquela época, antes da gente ser sócio, né? Naquela época que estava na crise, que você estava tirando plantão para bancar a empresa. E talvez tenham pessoas que estejam assim hoje, tirando plantão para bancar um negócio que eles pensaram montar que ia dar certo e não está dando tão certo assim. O que você faria diferente? Eu sempre digo assim, quando a gente está no meio do problema, a gente só olha para o problema. A gente se vê esmagado pelo problema. Eu digo assim, procure mentores, procure conversar com pessoas que estão onde você queria estar. Eu digo assim, que quem está lá na frente, ele gosta muito de ajudar quem está perdido. A missão de todo cristão empreendedor é ajudar o próximo. Por isso que a gente tem tanto podcast grátis. Por isso que a gente tem tanto YouTube grátis. Essa galera não precisava estar fazendo isso. Os caras já estão bem, a empresa deles já dá dinheiro. Mas, geralmente, quando você se submete, você submete o seu orgulho, porque o grande problema de nós, seres humanos, é o nosso orgulho. A gente fica com medo de pedir ajuda ao próximo, a gente fica com medo de pedir o outro, porque acha que o outro vai nos ridicularizar. E se você for ridicularizado por essa pessoa, saiba que ela é frustrada, viu? Ela não tem esse sucesso todo que ela está apresentando. Pessoas de sucesso, elas gostam sim de ajudar, elas gostam de dar a mão, mas elas esperam uma coisa sua, se chama atitude. Não adianta nada, porque eu vejo muito isso, o pessoal vem pedir ajuda, aí quando você pergunta, você fez? A pessoa fez, não, estou esperando a melhor condição do mundo para poder fazer. Na verdade, a única pessoa que pode fazer é você. O mentor, o gestor que está lhe dando a mão, ele vai mostrar o caminho das pedras. E quem já passou pelo processo sabe como é mais fácil chegar lá, porque ele já sofreu tudo e ele não quer que você sofra a mesma coisa. Incrível que não existe hater, né, com pessoas de sucesso. Né? Isso. Pessoas de sucesso não estão preocupadas em hatear, né, outros, né? Estão preocupados nisso, em ajudar quem está disposto, quem é ensinável. E as pessoas têm que aprender a gostar dos haters, principalmente no ambiente da internet. Sempre que vem um hater numa postagem minha, eu digo obrigado por me ajudar a entregar ainda mais o meu conteúdo. Exato. Ou seja, você pode ir lá brigar, você pode entrar num xingamento no outro, porém, quando você sabe que você é bom, que você sabe que você está fazendo o correto, que você não está ferindo ninguém, você pode responder tranquilamente. Obrigado por compartilhar o meu conteúdo, porque é sobre isso. Você não está aqui para agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo, mas a gente está aqui para entregar o nosso melhor e para fazer o melhor por nós. Primeiramente, eu sempre digo isso. Primeiro eu tenho que fazer o melhor por mim, depois para minha família e, consequentemente, eu entrego o melhor para o próximo. Nessa jornada, desde que você começou a empreender, que começou a fazer essa transição de carreira, qual foi o erro que você cometeu nessa jornada que hoje você não cometeria, sabendo tudo que você sabe? Rapaz, Diego, eu chegava ali para o antigo eu e dizia, cara, aprende, quebra o teu orgulho, aprende a pedir mais ajuda e achar que você sabe menos. Como eu sempre fui muito estudioso, eu sou louco do estudo. Na verdade, a gente acha, cria um rei na barriga que a gente acha que sabe de tudo. Você imaginar de curso, eu já fiz. De desenvolvimento pessoal, a gestão financeira, eu converso, tráfego. Quando a gente conheceu, né, nosso tráfego, Diego não conhecia a pessoa, eu conversava com um cara de tete a tete. Diego, quando chegou, fez, o Tiago tá sabendo esses negócios, porque eu tinha estudado sobre isso. Ou seja, se submeta a pessoas que que sabem mais do que você. Tira o rei da barriga. Se não faz sentido, guarda na gaveta, né? Que nem a gente diz. Guarda na gaveta que um dia vai fazer sentido. E esse é o erro que eu diria para mim no passado. Dizer, deixe de ser orgulhoso, escute mais, faça
o que essas pessoas lhe aconselharam de uma forma mais rápida, porque também eu era um procrastinador. Meu perfil, se deixar que eu falo o dia todo, a gente vai ter 12 horas de podcast, porque eu não paro de falar, que é o bom de ser professor, né? A gente pode usar essas habilidades dando aula. O que é que acontece? Eu sempre fui muito falante, mas pouco ouvinte. Isso é péssimo. A gente tem que aprender a calar e escutar quem sabe mais do que a gente. E sempre se questionar, poxa, se o cara está me corrigindo, será que eu estou errado? E outra, se eu não estiver errado, o que ele está me dizendo faz bem ou faz mal? E é tudo isso que faz sentido. E esse seria o que eu diria para mim no passado. Você falou isso aí, né? Eu fiz a pergunta, mas eu vou responder também. O que eu faria de diferente hoje seria principalmente o foco. Hoje eu teria foco em ações que eu sei que vão gerar resultados a longo prazo. Por que eu comecei esse podcast aqui? Porque, primeiro, eu gosto do estilo de podcast. Eu acho que é uma das ferramentas de maior transmissão de conteúdo. Hoje, na atualidade, sem dúvida, é o podcast. Quando na minha vida eu poderia, hoje sim, porque eu tenho acesso a bons mentores, mas quando eu poderia, ou qualquer pessoa em qualquer realidade, tá escutando um empreendedor como Flávio Augusto, um empreendedor como João Adib, né? Empreendedores que construíram aí jornadas empreendedoras fantásticas. Então, podcast, eu gosto do estilo. E segundo, eu aprendo sempre que estou aqui. Converso com pessoas boas que têm repertório e que eu sempre me coloco como ensinável. E o que é que traz? Hoje, uma das coisas que eu te admiro, Tiago, é que quando a gente pontua algo, né, você dá abertura, e quando a gente pontua, você geralmente não rebate. E logo em seguida você está fazendo algo daquilo que a gente pontuou. Ou querendo aprender mais, ou mudando algumas ações de algo que a gente pontuou. Né? Então você é um cara ensinável. O que faz uma pessoa ser ensinável? O que faz uma pessoa ser mentorável? Né? É isso que eu disse. Eu fico até arrepiado, né? Quando ele diz assim, que me admira, né? Porque em relação a isso, digam, a parte do que me faz ser ensinável, rapaz, eu vou dizer a você, eu acho que é quebrar o orgulho mesmo, como eu disse a você. Eu acho que as pessoas, quando quebram o orgulho, que elas se sujeitam, e isso é uma das coisas que a gente tem que aprender até para o casamento. Que essa é uma grande barreira que a gente vive, achando que a gente está certo em todos os momentos. E outra, até quando a gente é repreendido dentro de casa, a gente faz, poxa, eu acho que eu sei, eu acho que eu estou certo. Mas você tem que parar e fazer uma pergunta, será que realmente eu estou certo? E eu acho que é essa parte que eu pego um pouquinho de cada coisa. Se me ensinar, eu digo assim, rapaz, eu vou botar. Porque se está me dizendo, é porque a pessoa quer meu bem e não quer meu mal. Né? Geralmente, as pessoas que mais têm o poder de nos ensinar e nos decepcionar são as pessoas próximas da gente. Isso. Né? O cara, Zé da esquina ali, ele pode dizer o que quiser de mim, ele não vai causar nada. Porque eu sei quem eu sou. Mas quando alguém está muito próximo de mim, que vê minhas atitudes todos os dias, ela chega e diz algo de mim, é a hora de eu parar e refletir. Eu faço, rapaz, eu acho que eu estou errado. Será que eu estou fazendo alguma coisa desse tipo? Eu acho que muita gente, na empresa, ela vive muito isso. Chega um mentor e diz, ei, bicho, tu tá errado. Quem é esse cara para saber mais do que eu estou vivendo na minha empresa? É igual a esposa. Quem é tu para saber mais do que eu aqui, que eu estou fazendo tudo, né? Que a gente acha que está fazendo tudo dentro de casa. Mas pequenas coisinhas, elas vão quebrando. E a maior parte das empresas, elas quebram por causa disso, né? Por causa do grande. É por causa dos pequenos sangramentos todos os dias que a empresa, o empreendedor, o casamento, a paternidade, ela se rompe. E eu acho que é um pouquinho disso que você me perguntou. Como você disse aí, a arrogância talvez foi o que afundou o Titanic como um iceberg gigante. Mas geralmente os barcos afundam por pequenos furos. Né? Pequenos furos que a gente não vai vendo, vai deixando de lado. Esse é um pequeno, não faz esse impacto. Quando vê, já não tem mais jeito. Tiagão, conversa boa, né? Se a gente for aqui transitar nos assuntos, a gente vai passar aqui 2, 3 horas, né? 10 horas de podcast. E esse vai ser um podcast dos que eu vou assistir de novo, anotando aqui vários insights aí sobre todos esses pontos. Hoje você está aqui, imagina que você está falando aí para 8 bilhões de pessoas, todo mundo está te ouvindo, né? O que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Vou falar mais diretamente para os profissionais da saúde.
né? Mas também serve para dono de casa, serve para quem está aí querendo mudar de vida, querendo fazer uma transição de carreira. Eu sempre digo para vocês, criem metas, escrevam no papel o que você quer fazer e outra, todos os dias transformem essa meta em pequenas ações. São com as pequenas ações que vão fazer com que você chegue longe. Ou seja, eu sou médico, eu quero deixar de dar plantão. Eu sou enfermeiro, eu quero deixar de dar plantão. Crie um plano de ação. O que é que eu posso fazer que pode hoje gerar a mesma renda ou mais renda do que eu tenho hoje? Todo mundo tem algum horário livre que pode estar aprendendo, que pode estar estudando. Hoje nós temos a internet como ferramenta de venda e de aprendizado. Ou seja, muita gente hoje está ensinando de graça coisas que você paga caro, que eu já paguei caro para aprender. Ou seja, você direcione, saia de história de estar vendo Instagram de forma desnecessária, sem foco, saia de redes sociais que estão lhe fazendo mal, exclua grupos de WhatsApp de amigos que estão só fazendo você perder tempo com bobeira. Eu fiz isso, eu vou ser sério, foi a melhor coisa que eu fiz, Diego, eu foquei, e eu digo a vocês, foquem, o foco e a missão e o objetivo, por que você quer ver a vida, é o que vai mudar a sua vida, foi o que mudou a minha. Eu tenho um plano de ação para o próximo mês, eu tenho um plano de ação para o próximo ano, eu tenho um plano de ação para toda a minha família. Quer dizer que eles vão fazer o que eu disse? Não, o que eu planejo? Não, mas o que eu planejo, eu vou fazer para eles. E isso muda o resultado, isso traz o resultado, isso foi que fez essa jornada dos últimos 6 anos, me trouxe até aqui, fez com que eu saísse de uma vida onde eu tinha 2 domingos livres em 30, para poder descansar. Hoje, eu durmo em casa todos os dias, eu dou aula porque eu gosto, não por questão financeira. Hoje, eu viajo geralmente para os lugares que eu quero ir, na hora que eu quero ir, fecho a minha agenda e eu tenho uma vida mais confortável. Tá com a agenda fechada essa semana porque disse, vou dar aula, mas essa semana não vou atender. Eu fechei minha agenda, na verdade eu vim 2 dias antes. Isso. Eu vim 2 dias antes porque eu queria estar bem descansado para dar aula esse final de semana, mas eu fechei minha agenda na quarta-feira. Eu só volto a trabalhar na próxima quinta. Ou seja, são 8 dias que eu escolhi não trabalhar. Isso. Porque eu vim dar aula, vou curtir o meu São João em família, porque a família é sempre em primeiro lugar. Toda reunião dos meus filhos que tem lá, eu estou lá. Botou na agenda, eu bloqueio minha agenda de trabalho, porque eu entendo que família é prioridade e a minha presença faz total diferença no crescimento e desenvolvimento dos meus filhos e da minha família. E isso não tem nenhum emprego, nem nada que possa mudar o que eu vivo hoje. Na verdade, é só a minha decisão, graças a Deus, Deus protegendo e cuidando da gente, e graças a Deus, a todos os meus clientes que podem me abraçar, que eu abraço eles, que eu os amo de coração, que cada conversinha que tem ali, bebê, que eu me divirto demais. Eu digo uma coisa, eu não trabalho, eu me divirto todos os dias, tanto que minha esposa briga com isso, que eu não tenho hora para chegar em casa. Às vezes é um botox que vira uma conversa de 2 horas com minha paciente, que ela quer contar tudo da vida dela, e eu quero contar também tudo que aconteceu naquele momento, porque é sobre relacionamento. O relacionamento, ele muda tudo. Isso. Continua transmitindo a mesma humanidade, o mesmo juramento de servir, né, de dar o melhor, só que agora de uma forma muito mais leve para você, para o seu paciente, para sua família, né, para tudo. Tiagão, meu irmão, prazerzão aí receber você aqui, né? Uma honra receber você. E você que assistiu esse podcast, rapaz, escutou, tá na academia, amigo, escuta de novo, com papel e caneta na mão. Porque quando a gente começou falando que é o episódio sobre que a virada não foi o resultado, foi descobrir qual era o problema, foi traçar o plano de ação, criar metas desafiadoras, mas tudo por causa de uma decisão, né? Costumo dizer aqui, Tiagão também tem aí, sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. Chegar no topo é uma decisão. A pergunta é, o que está faltando para você decidir? Só depende de você, né? Exatamente. Então, Tiagão, deixa aí tuas redes sociais para que as pessoas que queiram te conhecer teu trabalho, né, possam te seguir aí nas redes sociais. Tiagão, vou dizer, quando for postar esse episódio, eu vou dizer para ele postar a foto de antes e depois dele, para você ver o resultado. Ele citou aqui, vale um episódio também. Valeu. Né?
E vai postar, no dia que postar esse episódio, vai lá, que vai ter uma postagem do antes e depois dele. Combinado, combinado. Minha rede social é @Dr. Tiago, com TH, G Diniz, isso no Instagram. Né? Geralmente lá que eu movimento mais, as postagens geralmente vão para o Facebook, eu não tenho... Tem não dancinha no TikTok, não? Rapaz, tem o TikTok que posta lá, mas eu digo a vocês, não é meu foco Também principal. Não tem OnlyFans, não, né? Deus me livre, tá repreendido. Olha, pessoal. Então, só o Instagram, por enquanto. Na verdade, só o Instagram. O Instagram é hoje o lugar que eu mais habito de forma direcionada. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam exatamente isso. Faz, doutor, você ouviu? Eu faço, rapaz, não vi não, porque geralmente eu posto, corro e respondo às pessoas que falaram comigo. Isso. Mas eu não tenho o hábito de ficar lá gastando meu tempo, gastando meu foco e tento agir de forma direcionada. E só um adendo também para a gente finalizar. Cuidado com falsos mentores, cuidado com falsas mentorias que vocês têm por aí, porque tem muita gente que quer vender resultado fake mostrando carrão. Eu digo uma coisa, quem mais vende resultado, quem mais entrega resultado são aqueles que têm depoimento real de quem vive e de quem viveu o processo e de quem está junto desde então, porque mentoria é boa, a gente não para nunca, né, Diego? A gente paga, na verdade, mais caro ainda, porque gerou valor para a gente poder continuar. Eu digo que hoje mentorias são que mudam minha realidade. Eu sei fazer tudo que eu faço, só que quando eu pego um profissional que faz um resultado melhor do que eu, hoje eu pago a ele o valor que for, porque eu quero aprender o que ele está fazendo para me tornar ele. E eu tenho certeza que ele está pagando outro cara que é melhor do que ele para poder pegar esse resultado. E aí a gente vai evoluindo junto. Por isso que eu digo, mentoria de Diego Sanauá vale tudo. Tudo, porque eles entregam tudo. Eles cuidam de cada pessoa. Diego tem esse feeling de ver qual é a falha que você está tendo e lhe direcionar. Sanauá tem aquele olhar da gestão de pessoas, da gestão humana, de ver, o caminho é por aqui. Ou seja, se eu posso dizer uma coisa, meu irmão, é que eu, Cíntia, nós somos eternamente gratos pela sua mentoria, pelo seu cuidado e por tudo que você faz, por todos aqueles que a gente sabe que está ali dentro, porque é todo mundo fã de vocês. A gente não tem noção do impacto, né, que uma decisão vai causar na vida das pessoas. Só é possível a gente ter essa estrutura hoje, só é possível a gente estar comunicando aqui no podcast, porque lá atrás eu tomei uma decisão, que foi justamente não continuar no serviço público. Isso aí foi o que possibilitou a gente ter um programa educacional, isso foi o que possibilitou a gente evoluir com as clínicas, entrar em João Pessoa, depois sair das outras clínicas, montar essa estrutura que a gente não tem noção do que esse podcast talvez, né? Uma pessoa que está escutando agora, que talvez anos depois, né, que esse podcast vai estar aí rolando, que está numa situação parecida com a sua, tirando plantão, sem saber como agir. Talvez uma frase que a gente falou aqui, que você falou, Tiago, vai impactar essa pessoa, vai impactar a família dela, vai impactar os filhos e outras pessoas que a gente tem nem noção. Então, esse é um dos nossos propósitos, né, com esse movimento. Então, meu amigo, gratidão por todo esse tempo disponibilizado, né? Se você quer me seguir nas redes sociais, @diegopeixoto.oficial também, principalmente no Instagram, né? Mas a gente vai movimentar todas as redes sociais. No YouTube aqui com os episódios do podcast, com toda a nossa estrutura de conteúdos, enfim. E se esse podcast fez sentido para você, se ajudou de alguma forma, compartilha com outros gestores, com outros profissionais de saúde que provavelmente vão impactar a vida deles. E você pode direcionar também os próximos conteúdos aqui. Deixa nos comentários, vai lá na rede social do Tiago, chamando ele para um novo episódio. Comente o que é que você quer saber aqui dos nossos próximos episódios, que tema você quer ouvir, quem você quer que sente aqui nessa mesa. E até o próximo SD Podcast.